Domênica diz que isso pode ser uma fofoca. Genaro diz que Gabriel ficou sabendo e também soube que o doutor está procurando provedores para semear as terras. Chiara aparece e pergunta o que está havendo. Genaro diz que acabou de dizer péssimas notícias. Domênica agradece pela lealdade de Genaro e o dispensa por hoje. Mercedes diz a Luiz Fernando e Roberto que a mulher da foto é a Carmen. Luiz Fernando elogia a moça. Em seguida, ele pede à mãe para falarem sobre Domênica. Mercedes diz que nunca estará tranquila para falar dessa praga. Luiz Fernando diz que Domênica é uma boa mulher e cedo ou tarde terão que falar dela. Roberto pergunta a Mercedes pelo irmão de Luiz Fernando. Domênica diz a Ernesto e Chiara que vai falar com o Luiz Fernando pessoalmente e perguntar sobre tudo isso que acabou de saber. Chiara pede que a prima pense que foi só fofoca, pois quer vê-la feliz. Por isso, pede que ela se acalme e investigue bem as coisas. Domênica recebe uma mensagem de Luiz Fernando, dizendo que sente muita falta dela e espera poderem conversar outro dia. Domênica chora e decide ir ao estábulo. Chiara torce para que os cavalos tranquilizem Domênica. Mercedes conta a Roberto que estava disposta a perdoar Eugênio e que quando soube que Carmen estava grávida dele e que Eugênio tinha escondido isso, lhe doeu muito. E depois ficou sabendo que ela morreu no parto, mas a criança sobreviveu. E então deu um ultimato a Eugênio e ele aceitou suas condições e nunca soube o que ele fez com o menino. Mercedes diz que há pouco tempo disse ao Luiz Fernando sobre o engano do pai dele, mas ele ainda não sabe do irmão que teve. Mercedes comenta que praticamente obrigou Eugênio a abandonar essa criança. Mercedes pede que Roberto Sangenis guarde esse segredo e não diga a ninguém. Ele diz que promete, mas não gosta de ocultar a verdade do seu amigo. Pedro encontra Luiz Fernando mexendo no celular e pergunta o que ele está aprontando. Luiz Fernando diz que não responderam sua mensagem e por isso está assim. Ele avisa Pedro que amanhã a engenheira agrônoma chegará para revisar uns dados do campo para começarem a plantar. Pedro fica feliz pelas coisas estarem avançando. André fala para Ernesto cuidar dos seus negócios, porque precisa aproveitar o restante de vida que tem. André fala que naquela fazenda tem o que mais ama. Pilar chega ali. Ernesto entende o pai. Ernesto compreende que o pai adora Pilar. André diz a Pilar que está muito feliz por ela ter decidido ficar. Nicole pergunta a Neide se ela tem certeza do que escutou. Neide diz que soube pelo Genaro que Luiz Fernando só estava andando com a patroa por interesse nas terras. Nicole diz que espera que Luiz Fernando tenha uma boa explicação para tudo isso. Neide pergunta se é verdade que Domênica está se relacionando com Luiz Fernando. Nicole diz que não sabe direito, mas que deve haver algo entre eles. Neide não perde a esperança de ter Pedro ao seu lado. André diz a Pilar que não sabe o que teria feito se ela tivesse ido embora dali. Ele diz que se preocupa com ela e com todos, e não sabe como cuidaria dela estando longe dali. Prudêncio encontra Mercedes, sozinha na cozinha. Ele a cobre, e ela diz que Roberto já soube de tudo sobre o filho de Eugênio. Mercedes fala que a culpa está lhe matando, mas prefere isso do que ser julgada pelo filho. Prudêncio a consola e a abraça. Adelaide flagra os dois abraçados. Mercedes diz que estava falando com o avô dela. Em seguida, Mercedes agradece e sai. No dia seguinte, a engenheira agrônoma chega à fazenda Espelho da Lua e fala com Luiz Fernando e os demais funcionários. Ela recomenda que eles usem metade dos terrenos para o orgânico e a outra metade para o químico. Domênica chega ali. Ela pergunta se é verdade e se ele queria enganá-la e plantar num terreno que ainda nem foi legalizado. Luiz Fernando pede para explicar, mas Domênica diz que já sabe quais são as intenções dele. Ele a impede de sair e pede para conversarem. Chiara pergunta a Ernesto sobre Domênica. Ernesto diz que ela foi falar com Luiz Fernando. Ernesto diz que não a vê muito afetada pela relação de Luiz Fernando com Domênica. Chiara diz que está se fazendo de forte. Ernesto diz que a ama e ela conta com ele para tudo o que quiser. Chiara diz que só o vê como amigo.
Ernesto pede que ela o veja como amigo ou irmão. Luiz Fernando diz a Domênica que as colheitas de feijão são muito precisas e por isso precisava se adiantar e preparar a terra para os novos ciclos. Ele diz que não tem outra alternativa para resgatar sua fazenda e ainda pediu para dividirem as terras. Ele revela que tinha tudo planejado e está disposto a pagar a ela o que ela pedir para o uso daquelas terras. Ela pergunta como pode estar segura de que ele não está mentindo. Luiz Fernando diz que pediu para falarem de suas fazendas e que está disposto a qualquer acordo, pois nessa colheita está colocando o futuro de muita gente. Domênica pede para conversarem em outro lugar. Domênica e Luiz Fernando vão ao povoado. Ele mostra para a ficante os projetos que seu pai fez para a produção. Domênica vê tudo. Ele pede um voto de confiança. De repente, Maria chega. Ela pergunta se Luiz Fernando e Domênica já são amigos. Domênica diz que estão se conhecendo. Maria pergunta se ela não estava andando com o advogado que chegou ali. Domênica diz que não e avisa que Ernesto é como seu irmão. Maria fala que tem o sonho de ser doutora e gostaria de conselhos de Luiz Fernando. Luiz Fernando e Domênica pedem 2 cafés com leite. Luiz Fernando comenta com Domênica que esteve pensando em abrir um consultório médico para atender pessoas de baixos recursos e poderiam conversar sobre. Ela diz que podem falar mais para frente, pois seu coração ainda está ferido e está tentando confiar nele. Ela pede que ele não a traia. Ele diz que está sarando suas feridas e pede perdão se tiver cometido algum erro. Ele pede para conversarem sobre tudo, até sobre o que doer neles. Genaro segue sem informações sobre Domênica. Chiara diz que não entende como isso que Genaro inventou não deu confusão. Chiara diz que vai ver o que está acontecendo entre Luiz Fernando e sua prima, pois não pretende perder seu doutor. Genaro a aconselha a esquecer esse médico. Maria serve os 2 café com leite para Domênica e Luiz Fernando. Luiz Fernando diz que não quer conflitos com ela e nem com a família dela e brinda com a moça. Luiz Fernando conversa com ela sobre os negócios e pede que ela arrende parte dos terrenos a ele, para que ele plante. Ela aceita confiar nele e dá um aperto de mão. Chiara avisa Silvia que não conseguiu tirar o maldito anel da casa do Luiz Fernando. Silvia diz que ela terá que continuar fazendo intrigas para que Domênica termine com Luiz Fernando e ela entre na casa do Luiz. Chiara diz que não conseguirá fazer tudo isso sozinha, por isso pede que ela venha para a fazenda para ajudá-la. Roque procura por Luiz Fernando e o avisa que encontrou um animal que anda atacando o gado, um animal grande. Luiz Fernando diz que isso pode ser perigoso para todos. Roque diz que precisam tirar fotos de tudo. Ele diz que não se anima de ir sozinho. Luiz Fernando decide acompanhá-lo. Branca fica feliz por Maria ter terminado o livro rápido. Maria pede outro. Maria avisa Branca que ela errou e que aquele advogado não é namorado de Domênica coisa nenhuma. Hermínia ouve tudo. Luiz Fernando e Roque vão ao local onde supostamente esteve esse animal grande que o peão falou. Eles se aproximam do local e Genaro observa de longe. Roque fala com o patrão sobre sua esposa e filha. Luiz Fernando fala que as pessoas não nascem ruins e que podem mudar. Ele elogia Roque, diz que ele é muito trabalhador e boa pessoa. Roque comenta que nunca tinham reconhecido seu trabalho. Luiz Fernando diz que assim que as coisas melhorarem em sua fazenda, aumentará o salário dele e de todos os trabalhadores, para dar a eles uma vida melhor. Luiz Fernando pede que Roque pense na possibilidade de trazer a esposa e a filha para ali. Genaro se prepara para atirar em Luiz Fernando, sem que ninguém veja. Roque decide ajudar Luiz Fernando e quase cai do barranco. Luiz Fernando tenta ajudá-lo. Adelaide segue na cozinha, preparando comida. Mercedes avisa Adelaide que daqui a pouco irá ao povoado e pede que ela a acompanhe. Mercedes comenta que à noite ela e Prudêncio estavam conversando porque há muita confiança entre eles, por todo o tempo que se conhecem. Adelaide diz que não entende porque ela está dando essas explicações. Luiz Fernando puxa Roque com força e o salva de cair no barranco.
Rosinha e Tomásia veem tudo e se apavoram. Genaro passa por ali, aproveitando a distração dos rapazes. Adelaide diz a Mercedes que não é uma mente poluída, de pensar o errado, só por ela ter conversado e abraçado seu avô à noite. Adelaide comenta com Mercedes que desde que seu avô ficou viúvo, só amou uma mulher. Rosinha dá uma erva a Roque para acalmar a dor dele. Luiz Fernando diz que vão cuidar dele e ele se recuperará logo. Luiz Fernando pede que Tomásia e Rosinha levem o cavalo, pois levará Roque. Hermínia fofoca com Gabriel e revela a ele que a abandonada e o doutorzinho estão andando juntos. Gabriel sente inveja, pois se Domênica e Luiz Fernando se juntarem, serão os mais ricos dali, por terem as maiores fazendas da região. Gabriel diz que ter esses dois ali não será nada bom para eles. Domênica revela a Nicole, Pilar e André que aceitou fazer o acordo com Luiz Fernando para ele plantar em suas terras. Nicole fica feliz pela filha ter conversado com Luiz Fernando e feito um bom acordo, sem brigas. Domênica pede ao padrinho para ajudá-la a fazer um contrato para formalizarem os pagamentos dos aluguéis das terras. Pilar diz que o melhor para a sobrinha será fazer isso e não deixar a parte legal nas mãos de mais ninguém. Ela fala que André tem muita experiência nisso. Ernesto pega as chaves da residência que acabou de comprar de Abel. Ele acaba se esbarrando em Branca e pede desculpas na mesma hora. Mercedes e Adelaide vão ao povoado. Mercedes comenta que se surpreende cada dia mais com Pedro, porque outro no lugar dele teria se conformado e não seguiria em frente. As fofoqueiras falam mal de Adelaide. Mercedes diz a Adelaide que se ela tem certeza de que não fez nada de errado, não precisa ligar para as velhas fuxiquentas. Hermínia pergunta a Mercedes se ela está de acordo que a abandonada ande com Luiz Fernando. Branca diz a Ernesto que outro dia, se ele quiser, poderá chamá-lo para tomarem um café. Ele fala que convidará ela assim que possível. Mercedes diz às fofoqueiras que não pode falar por Domênica Monteiro, mas seu filho é uma pessoa íntegra, incapaz de fazer mal a alguém. Hermínia diz que Luiz Fernando queria colocar seu filho na cadeia, bateu no seu esposo e ainda fez um escândalo no seu bar. Hermínia diz que Santa Teresa era tranquila até a chegada de Domênica Monteiro e Luiz Fernando. Hermínia diz que eles deveriam ir embora dali. Toda a população grita e desejam que Domênica e Luiz Fernando vão embora dali. Luiz Fernando atende Roque e prepara uns remédios para ele. Luiz Fernando decide levá-lo ao hospital de São Felipe. Domênica entrega para Chiara as escrituras da propriedade, onde será o centro social. Chiara se faz de besta e pede que a prima fique com os documentos. Domênica insiste e a bruxa aceita ficar com os documentos. Chiara lê o documento e descobre que Domênica colocou a casa em seu nome. Domênica diz que essa é uma maneira de devolver a ela tudo que Max roubou dela e de Pilar. Chiara agradece e abraça a prima emocionada. Luiz Fernando leva Roque a São Felipe. Eles param para comer e Luiz Fernando diz que Roque melhorará rápido com exercícios e fisioterapia. Roque agradece por tudo. Luiz Fernando diz que Bartolomeu precisará de uma placa de metal e uma cirurgia para voltar a andar normalmente. Neide procura por Pedro na fazenda. Ela encontra Adelaide. Adelaide elogia Neide. Neide pergunta por Pedro. Adelaide diz que ele saiu e foi para São Felipe. Adelaide mostra para Neide que Pedro lhe deu um papel com seu nome e diz que o primeiro nome que ele aprendeu a escrever foi o seu e a todo momento ele só pensa nela. Neide chora e sai dali, arrasada. Luiz Fernando comenta com os parceiros que precisam contratar uma equipe necessária para trabalharem. Pedro diz que poderiam comprar um trator. Roberto diz que não podem comprar um trator, pois já terão gasto com o aluguel das terras. Roberto sugere de convidarem umas mulheres para beberem. Pedro diz a São Genis que seu coração está cheio. Uma moça chega ali e elogia Luiz Fernando e Pedro. Em seguida ela sai e eles riem. Roberto fica no vácuo. Pedro diz a Luiz Fernando que a moça chamou os dois de irmãos.
Enquanto isso, Genaro chega ao quarto de Roque e tapa a boca dele. Genaro o critica por ele não ter concluído o plano. Roque se nega a se envolver num assassinato por causa dele. Roque exige que Genaro saia dali, porque senão dirá a Luiz Fernando a classe de pessoa que ele é. Genaro pede que ele não abra a boca, pois isso não convém. Roque diz que ele só tem agido mal desde que se apaixonou por Domênica e nem tem certeza que o título falso que ele conseguiu servirá de algo. Genaro diz que Cosme lhe deu aquele título. Genaro ameaça matar Roque e a família dele. Roque o chama de desgraçado e diz que só não abrirá a boca por causa de sua família. Genaro volta para sua casa. Chiara chega e pergunta o que ele esteve resolvendo. Ela o avisa que Domênica e Luiz Fernando chegaram a um acordo e Domênica pediu para alugar as terras do norte do lago para ele. Chiara diz que agora tem uma casa em Santa Teresa do Amor e deve haver uma janela lá para ele escalar e ir atrás dela. Genaro diz que ficará mais longe. Genaro pede para aproveitarem o agora. Eles começam a se beijar e fazer safadezas. Neide fica chateada por não ter conseguido ver Pedro. Ela sofre ao pensar no que Adelaide lhe disse. Neide flagra Chiara e Genaro aos beijos e fica passada. Luiz Fernando diz a Mercedes que disse que precisava falar com ela e ela esteve o evitando. Mercedes diz que tinha coisas para fazer. Luiz Fernando diz que falou com Domênica por telefone e ela já preparou o contrato para formalizar o aluguel de parte das terras do norte da lagoa. Mercedes se irrita por ele querer pagar Domênica Monteiro para plantar em suas terras. Ele diz que não vai mais brigar com Domênica. Mercedes diz que é tão dona da Espelho da Lua quanto ele e não assinará nada que tenha a ver com essa mulher.